aí, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar mais um capítulo na geografia. A gente vai começar a ver as divisões dos países, né? Eu ia falar do mundo, não. As divisões dos países, né? Como eles são divididos, como que gera economia e tudo mais, desse tipo de coisa, né? Mas a gente vai chegar não só no âmbito econômico, mas também de relevância, né? E tudo mais. E uma questão também de regionalização dentro desses países e como que a gente vai trabalhar essa questão, tá bom? Eu vou fazer assim, tá, gente? Eu vou ler as partes do livro, porque é o que vocês usam para estudar, então eu vou explicar mais ou menos. E aí depois eu também vou mostrar para vocês pertinho, né? Onde que é para grifar, para vocês conseguirem acompanhar direitinho. E lembra, quando eu falo coraçãozinho é porque é muito importante, tá bom? Então primeiro eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui no finalzinho do livro, vocês vão grifar esse parágrafo e essa parte aqui, tá bom? Então vamos lá. Essa parte aqui, eu só vou ler as partes grifadas, tá? Como a gente costuma fazer em sala de aula também. Então vamos lá. Paisagem, Milton Santos. Importante geógrafo brasileiro redefiniu a paisagem como tudo aquilo que nós vemos e a nossa visão alcança. Ela não é formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons e etc. Além disso, gente, Milton Santos também achava importante para a paisagem quando existia uma interação do homem dentro dela, tá bom? Uma coisa que eu queria lembrar vocês, eu pedi a redação do documentário por uma outra globalização, que fala justamente de Milton Santos. Eu quero saber quantos de vocês viram e eu quero pra ontem, tá bom? Que vocês nem satisfação me deram, certo? Não esqueçam de fazer, é importante, é um vídeo muito legal e que fala muito da atualização, tá? Então vamos lá. Então, também vai ter aqui na parte grifada, né? Ela sofre alterações de ordem natural, ocasionadas por terremotos e erosões, por exemplo, ou ordem cultural, ocasionadas pela ação do homem. Então, dentro do nosso espaço geográfico, que é aquele que eu já vou explicar os conceitos do espaço geográfico, a gente vai ter interação de tudo aquilo que vai movimentar aquele local. Enquanto um visitante vai ter uma visão daquele espaço geográfico, nós que moramos vamos ter outra. Por exemplo, a escola passou por uma reforma, vocês sabem. Então, quem é novo, como o Gian, da sala de vocês, ele tem uma ideia do nosso espaço diferente de vocês, que estavam aqui quando era de outra forma aqui dentro, tá? Então, existe essa diferenciação entre o turismo e entre a pessoa que vive lá, dentro da sua visão de espaço geográfico. Então, eu que fui para viajar para Paraty, por exemplo, né? Viajar para Paraty, eu lembro de lá de uma forma, mas isso não quer dizer que ela permaneça do mesmo modo da época que eu fui. Então, sempre quem tem mais contato vai ter uma interação maior com esse espaço geográfico, né? Então, vamos ver. Então, a gente vai ter aqui, olha, as definições de espaço também. Tá vendo? Essas definições de espaço é importante vocês saberem todas elas. Então, vamos ver. Espaço geográfico é produzido pelo homem, composto por elementos naturais e culturais, por isso é modificado constantemente. Isso que eu estava falando. Tudo aquilo que a gente observa e que a gente tem uma interação junto com a cultura, a gente chama de espaço geográfico, tá bom? Lugar. Lugar vai ser um espaço onde a gente vai ter um vínculo social. Então, por exemplo, a escola é um lugar pra gente, né? Porque a gente tem um vínculo social. Eu com vocês, vocês comigo, né? De professora, eu com vocês, de aluno. A gente vai ter uma interação social e aquele vai ser um local que vai ser propício a essa interação que a gente tem. Agora, se, por exemplo, eu saísse com a Laura para ir para o shopping, a gente ia ter uma interação de amizade. Então, seria um lugar também, tá bom? Todo aquele local que a gente tiver alguma interação social, a gente chama de lugar, tá bom? Região é comumente definida como área delimitada por características comuns, aspectos naturais,
Eu não sei se vocês lembram do ano passado, mas deveriam, que começou a falar sobre regionalização. Então, a gente vai ter a regionalização do Brasil, vai ter a definição de norte, sul, centro-oeste, sudeste. Ali a gente está definindo locais. Como ficar mais fácil de vocês lembrarem do Milton Santos também, que teve 4 Brasis? Lembra? Região concentrada, Amazônia, lembra? Não, né? Tudo bem. Então, ele definiu por questões de de comunicação e científico. Então, foi um tipo de regionalização. Pedro Geiger, ele definiu 3 Brasis, né? Ele vai falar da questão econômica. Então, existem várias formas da gente fazer uma regionalização de um local, tá bom? Por exemplo, vocês são divididos em sexto, sétimo, oitavo e nono, né? No ensino fundamental. Então, vai ser de acordo com o conhecimento de vocês. Vocês vão estar em determinado grau dentro da escola, então vocês são regionalizados. Entenderam? São critérios para separar os locais, tá bom? E território. Território, gente, nada mais é do que a demarcação política de um local. Então, a gente tem o território brasileiro. Isso politicamente, na lei e tudo mais, define que isso aqui é Brasil. A Itália vai ter o seu território também demarcado politicamente e por questões de lei, tá bom? Isso é a definição do território, certo? E aí a gente vai ter as regionalizações do mundo. Pode ir para a página 114. Olha aqui a parte grifada. Certo? Que são esses tópicos, bem simplesinho, né? Então, a gente tem alguns critérios aqui que pode ser definido para regionalizar um local. Terras emersas e os oceanos, continentes, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Então, a gente tem esse tipo de regionalização. A gente também pode ter regionalização através de clima, a gente pode ter regionalização subdesenvolvido e desenvolvido é questão econômica também, né? Mas só por parte econômica. A gente pode ter uma regionalização por habitantes. Então, existem várias formas da gente fazer uma regionalização, tá bom? E aqui vai ter alguns mapas que vão estar definidos esse tipo de regionalização. Aqui no primeiro mapa a gente vai ter países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Lembra, países de primeiro mundo são aqueles países que ficaram do lado do capitalismo, a favor dos Estados Unidos, né, na época da Guerra Fria. Do segundo mundo vai ser aqueles que ficaram junto com a União Soviética, então adotaram o comunismo, enquanto o terceiro mundo são aqueles países que têm a sua indústria bem reduzida e que começou a sua industrialização mais para o século XX, tá bom? Agora, no segundo vai ter países desenvolvidos e subdesenvolvidos, assim como também na economia social do mundo, né? Lembra que a gente até falou dos países do norte são países desenvolvidos e os países do sul são países subdesenvolvidos. Só que esse tipo de regionalização hoje é pouco utilizado porque, por exemplo, a Croácia, né, vamos colocar, que é do país da região norte, ela, apesar de ter seu desenvolvimento e tudo mais, ela não é tão desenvolvida, por exemplo, quanto o Brasil. O Brasil é um grande polo econômico, hoje a gente é a 8ª economia do mundo, então a gente é maior economicamente que muitos países que estão na região norte, tá? Então, para isso a gente vai ter essa divisão mais arcaica. Então, ó, tanto que aqui no texto, ó, a gente pode grifar isso aqui. Que foi aquela parte da União Soviética que eu falei, de primeiro e segundo mundo. E aqui, ó. Certo? Aí vai ter assim, embaixo, né? Assim podemos entender que no mesmo continente ou no mesmo país existem desigualdades regionais. Por exemplo, o Brasil, né, que é o caso que a gente tem mais próximo. O nosso desenvolvimento industrial, econômico, tecnológico é muito mais
trabalhado do que, por exemplo, a região do norte do Brasil, tá bom? Então a gente, como também tem um grande território, a desigualdade é muito mais presente aqui do que em alguns outros países, tá bom? Então a gente tem uma discrepância social muito grande dentro da nossa perspectiva e tudo mais, tá? E aí a gente vai ter a parte que vai falar dos micropaíses, tá? Quais são esses micropaíses? Na página 116, 117 e 118 vai ter os micropaíses, tá bom? Esses micropaíses geralmente vai ter o IDH bem alto. O que é o IDH? O Índice de Desenvolvimento Humano. Então eles vão fazer cálculos para gerar qual que é a faixa etária de... se é um lugar bom para se viver, tá bom? Então, eles vão ter esse índice mais alto. Além disso, eles vão trabalhar principalmente com questões turísticas, tá bom? Alguns países aqui a gente vai falar o nome e vocês já vão saber na lata quais são esses países, como por exemplo, Vaticano, Maldivas, tá? Então, esses países que são mais propensos ao turismo, eles acabam se prejudicando muito por questões climáticas, tá bom? Porque muitos deles são ilhas, né? E com o aquecimento global, fazendo com que as geleiras acabem derretendo, né? Fazendo com que o nível do mar aumente, eles acabam perdendo território e por conta disso também, a gente até falou que o Japão uma hora vai parar de existir, porque o Japão nada mais é que uma grande ilha, né? Então, esse é um dos países que vai acabar desaparecendo por conta disso, né? E por conta da alta do nível do mar. Então, eles sofrem muito, eles até criaram um grupo, porque lembra, quando a gente falou de blocos econômicos, a importância deles é para que os países tenham mais forças na hora das negociações, tá bom? Então, vamos ver. Aqui a parte que eu grifei. Dá um pauzinho aí vocês conseguem ver melhor as partes que foram grifadas, tá bom? Então vamos lá. Governo próprio, em muitos casos até forças armadas, esses países, né? A economia desses micropaíses se baseia principalmente no turismo e produtos primários, em investimentos bancários. Em virtude de pequena população, o IDH desses países costuma ser elevado. Uma das grandes preocupações desse país na área ambiental, pois a maioria está localizada em ilhas, onde a economia e a sobrevivência dependem da preservação do meio ambiente. A poluição e suas consequências têm prejudicado o turismo e têm sido responsável pela elevação do nível do mar. Para defender seus interesses, parte desses microestados criou a Associação de Aliança de Pequenos Estados Insulares, a AOSIS, sigla em inglês, né? Que possui representantes de todos os continentes de participação expressiva na ONU. Então, quando eles se juntam, gente, a força de negociação deles e de também oratória cresce e com isso ajuda com que os seus interesses sejam atendidos, né? Então, a gente vai ver aqui, alguns países são mais conhecidos, né? Como Vaticano, Mônaco, que tem aquelas corridas, né? Maluca. E essa daqui, a de... Ai, gente, então você vai falar, ó. Liechtenstein. Ela é importante vocês saberem por quê. Existe um negócio aqui chamado paraíso fiscal. O que é isso? Vocês devem ter ouvido falar muito, principalmente em notícias de corrupção, né? Essas contas que possuem paraíso, que estão em paraíso fiscal, elas têm uma política de isenção de cobrança de impostos e, além disso, ela faz com que ela restringe muito o acesso às informações bancárias das pessoas. Então é quase impossível eles conseguirem esses acessos. Então por isso muita gente manda dinheiro para o exterior, para esses paraísos fiscais. Para quê? Para que eles não precisem pagar impostos. Teoricamente, mesmo que você tenha dinheiro lá, você precisaria informar aqui na hora de fazer sua receita, né? O imposto de renda, né? Só que como eles acabam não declarando e também como esses países que têm paraíso fiscal acabam não informando aos outros países desse dinheiro que está tendo lá, eles acabam deixando. Por quê? Acaba sendo
ficar elas por elas. Aí quando descobre que acontece todo aquele alvoroço, né? E por que é interessante para eles manter dessa forma? Porque é dinheiro que está entrando na economia deles, querendo ou não. É um dinheiro que podia estar no Brasil, mas não, está lá na Suíça, está lá nesses países que tem paraíso fiscais, entendeu? Então para eles é interessante manter esse dinheiro lá, preservando as informações dos seus clientes, mesmo que seja por enriquecimento ilícito, tá bom? Aí, meus amores, façam lá os exercícios da página 119, 120 e 120. Aí na aula online a gente corrige, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.